Que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Se estamos aqui é por causa dele. Queremos agradecer ao nosso amado pastor Eduardo pelo honroso convite de ministrarmos a palavra de Deus aqui nesta noite. Que Deus continue fortalecendo o nosso pastor, abençoando toda a sua família. Meus queridos irmãos, eu meditando na palavra de Deus sobre três características de três tipos de crente: o crente consagrado, o crente aventureiro e o crente nominal. Mas lendo o texto, eu pedi a Deus que me desse graça para fazer no mesmo módulo que o nosso pastor faz, um estudo sistemático do texto que nós vamos ler, que está no Evangelho de Lucas. Os irmãos, pode abrir a Bíblia, mas podeis assentar. Nós vamos ler o capítulo 17, a partir do verso de número 20. Nós estaremos estudando a palavra de Deus e trazendo, à luz do texto bíblico, alguns esclarecimentos e algumas revelações que porventura o Espírito Santo possa dar aos nossos corações. Versículo 20: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nos dias de Jesus, havia uma expectativa muito grande pelo surgimento do Messias, o enviado de Deus, e o restabelecimento do trono de Davi. Porque quando Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação e dar a ele uma terra, Abraão, na obediência, ele vai alcançar as promessas que Deus havia feito em relação a ser uma grande nação, porque Deus cumpre a sua palavra na vida daqueles que obedecem, daqueles que creem e confiam em Deus, no seu propósito, naquilo que Deus estabelece para nossas vidas. Abraão, ele crê nessa palavra, e ele sai de Ur dos caldeus, e ele peregrina sobre a terra de Canaã. Essa promessa, ela é estendida a Isaac, e ela é repassada a Jacó, e Jacó, crendo nessa promessa, ele fala para os seus filhos, os 12 filhos, que aquela terra seria dada a eles, porque Deus havia prometido. Os anos passam e a família de Jacó cresce, e cerca de 75 almas desce para o Egito, devido a uma grande fome que assola aquela região. Mas também cumprindo uma palavra que Deus havia revelado a Abraão, dizendo que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e seria assolada por 4 gerações, mas Deus lembraria deles e visitaria o seu povo, libertando eles com mão forte, com braço estendido, e que daria a terra a que ele havia prometido a Abraão. E nós vamos ver que o povo, mesmo sendo subjugado, escravizado ali no Egito, Deus cumpre tudo aquilo que ele falou para Abraão, e Deus levanta Moisés, aonde o povo é levado até a terra de Canaã. E nós vamos ver que no período da conquista, ali no livro de Josué,
eles vão conquistar aquela terra que Deus havia dado. Porque Deus, meus irmãos, Deus nos dá bênção, mas muitas delas nós precisamos lutar para conquistar algumas coisas que são terrenas. Porque quando Deus disse que daria a terra, eles tiveram que lutar por ela. Da mesma forma, Deus traz promessas para nossas vidas, mas é necessário que nós nos esforcemos para alcançar essas promessas, para que elas possam serem estabelecidas nas nossas vidas. E Deus começa a reinar sobre o seu povo nesse período ali do livro de Josué, se estende no período dos juízes, aonde é chamado um governo teocrático, aonde Deus governa, aonde Deus, ele estabelece ali a sua autoridade, a sua governança sobre o seu povo. Mas infelizmente o povo perde a oportunidade de continuarem servindo a Deus, mas querem servir o quê? Ao homem, porque o povo pede um rei. E Deus vai levantar Saul, de Saul vai vir Davi, de Davi vai vir Salomão, e aí vai acontecer a divisão do reino, que tem a casa de Israel e a casa de Judá, o reino do sul e o reino do norte. Então a terra de Canaã, ela é governada por 2 tronos. Só que o pecado, meus irmãos, é algo terrível. O pecado leva o homem ao fracasso, leva o homem ao afastamento da comunhão com Deus. E domingo de manhã aqui nós vamos estar estudando sobre a natureza do pecado. Aonde surgiu o pecado? Eu peco porque carrego a natureza pecaminosa ou porque eu aprendi a pecar? Isso vai ser respondido de manhã. Domingo, na escola dominical, você é convidado para estar aqui. Então, meus irmãos, a desobediência traz juízo, traz castigo. E nós vamos ver que o reino do norte, capital Samaria, eles serão dominados e serão levados para o cativeiro no ano 722 pelos assírios. Sargão, o grande imperador assírio, vai levar o povo para o cativeiro. O reino de Judá vai existir ainda por cerca de 150, 200 anos, porque alguns profetas profetizaram e alguns homens fizeram a diferença do meio da sua geração, levando o povo a se render a Deus. Eu quero te dizer que Deus te chamou para fazer a diferença na tua casa, a diferença onde você trabalha, a diferença onde você anda, porque aonde há um homem de Deus, ocorre coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais sobre aqueles que temem ao Senhor. Mas infelizmente chega em determinado momento que a corrupção ela é muito grande sobre o povo hebreu, aonde eles serão levados para o cativeiro babilônico. E depois de ser levado para o cativeiro babilônico, eles não conseguem se estabelecerem como um país independente, como uma nação autônoma. Logo, vai surgir muitas profecias sobre o Messias. Então, eles estão esperando o quê? A manifestação do reino de Deus. É por isso que ocorre aqui esse grupo religioso dizendo para Jesus, nesse primeiro texto que nós estamos lendo, quando adivinha o reino de Deus? Porque eles estão esperando um reino político, de um rei que liberta ele do jugo romano, de um rei que vai restabelecer o território que eles ali tinham, na época ali dos reis sobre Israel. Então eles estão esperando o quê? Um reino que será manifestado pelo Messias. Só que o próprio Messias está ali junto com ele, mas são religiosos que são cegos espirituais de não crer na verdade e não crer naquilo que Deus havia prometido, que o Messias viria, mas viria de uma maneira humilde, para trazer primeiramente não o estabelecimento de um reino físico, de um reino territorial, mas de um reino espiritual. E Jesus diz para ele, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Um reino político, físico, porque até mesmo os apóstolos se enganaram.
após a ressurreição de Cristo, se nós formos ver lá em Atos, capítulo 1, verso de número 7, se quiser colocar aí na tela para nós acompanharmos, nós vamos ver que os discípulos, os apóstolos, eles vão dizer para Jesus: é agora que tu vai restaurar o reino de Israel, porque Jesus ressuscita o quê? Num corpo glorioso. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós vamos ver que eles estão nessa expectativa de um reino terreno, de um reino geográfico, de um reino territorial. Mas Jesus está dizendo ali para aquelas pessoas que estão indagando ele, Atos 1, 7. Isso. Atos 1, capítulo 1, verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque eles estão achando, versículo 6, coloca o 6 aí, eles estão achando que será restabelecido um reino político. Mas Jesus não veio para estabelecer um reino político, mas veio para restabelecer um reino espiritual. Porque João Batista, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele disse: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é manifestado na pessoa de Jesus, porque lá em Mateus 12, 28, Jesus vai dizer: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado entre vocês. Então Jesus disse: olha, vocês estão enganados. O reino, ele não vem com aparência exterior. Nem dirão: ele está aqui, verso 21, ou ali, porque o reino de Deus, ele está entre vós. Então o próprio Deus, o próprio Rei, ele se manifesta entre os seus súditos e diz: o reino de Deus está entre vocês, porque Jesus, meus irmãos, ele manifesta o reino de Deus na vida dos homens, libertando os homens do domínio dos demônios, curando os enfermos, libertando os aflitos, trazendo restauração para aquele que está caído, para que venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Jesus deixa isso bem esclarecido para eles, dizendo que o reino de Deus está entre vocês, está em vocês. E a maneira de entrar no reino de Deus é o arrependimento. Porque Jesus disse: se o homem não nascer de novo, o homem não pode entrar no reino de Deus. Há uma necessidade de uma restauração na vida do homem. E quando há essa restauração, no poder regenerador do Espírito Santo, o reino de Deus se manifesta aqui, se manifesta ali, se manifesta lá, se manifesta ali, se manifesta aqui, porque o reino de Deus se manifesta em nós, porque nós somos templo do Espírito de Deus. E aonde está o Espírito de Deus, aí haverá liberdade. A pessoa será livre do jugo e do domínio do pecado. E nós temos que pedir o reino. Jesus, ele disse: quando vocês forem orarem, vocês orem dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? O teu reino, o reino de Deus precisa ser manifestado continuadamente na minha e na tua vida, meus irmãos, porque quando o Senhor estabelece o tabernáculo, ele diz que o fogo arderá sobre o altar continuadamente e não se apagará. Então, se você é reino, o Espírito Santo tem que dominar continuadamente na tua vida, na minha vida, para que Deus possa se agradar
cuidar das nossas ações, das nossas atitudes. O reino de Deus, ele é chegado. E Jesus disse para ele, olha, versículo 22, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então Jesus está dizendo que vai chegar um momento que vocês vão querer me verem, mas não poderão mais. Jesus aqui está se identificando. Vocês não poderão mais ver o Filho do Homem. Porque Jesus, quando ele se humaniza, quando ele se encarna, ele não deixa de ser Deus. Ele deixa a sua majestade, deixa a sua glória, deixa o seu trono, e ele vai se encarnar, se fazer gente, se fazer homem, se identificando como eu e como você. Mas ele não deixa a sua essência de ser divino, de ser Deus, porque ele aceita ser adorado, ele perdoa o pecado. Isso, atributos da divindade, porque mesmo sendo homem, ele era 100% Deus, mas ele não usa os seus atributos, ele vence como homem, no poder e na ajuda do Espírito Santo, mostrando que assim como ele venceu, eu e você também poderemos vencer as aflições desse tempo presente, porque nós temos alguém que está conosco, porque nós não estamos órfãos. Jesus disse, vai chegar um tempo que vocês vão querer me ver, mas vocês não poderão. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos, porque lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse, olha, eu vou interceder ao Pai, e Ele vos dará o quê? O halos, vos dará o outro, porque a palavra halos é outro, eu vos darei o quê? O outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Jesus está dizendo, olha, eu vou mandar alguém igual a mim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. Jesus é aquele que nos restaura. O Espírito Santo é o Espírito restaurador que leva o homem a experimentar uma nova vida. Nós não estamos sozinhos, mas nós temos saudade de Jesus. Quando foi cantado os cânticos aqui, meus irmãos, assim como Ele é, nós o veremos. Face a face, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Jesus está dizendo para os apóstolos, vocês procurarão desejar me ver, mas vocês não poderão, não mais me verei. Então Jesus está dizendo de uma ausência física, mas presente Ele está na pessoa bendita do Espírito Santo, todos os dias até a consumação do século, até ocorrer o que é o arrebatamento da igreja. E Ele adverte para tomar cuidado para não ser enganado. Versículo 23, digo-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os cigais. Então Jesus está dizendo que virão alguns em seu nome, dizendo que o reino de Deus está ali, nessa pessoa, ou essa pessoa está trazendo. Quem traz o reino de Deus não é homem, quem traz o reino de Deus sobre nós é o Espírito Santo, que se manifesta em nossos corações. Quem leva o homem a se convencer do pecado, da justiça e de todo o juízo é o Espírito Santo, é o Deus santificador, o Deus regenerador, o Deus que opera a salvação em nossos corações. É o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que alguns virão, porque é bom estar na casa de Deus, meus irmãos, mas a presença de Deus, o reino de Deus, ele não se manifesta em um espaço físico, mas ele se manifesta nas pessoas. Nas pessoas.
Nós somos templo do Espírito Santo, e aonde nós vamos, a manifestação do reino, ela se faz presente em nossas vidas, se nós vivemos a verdade do Evangelho. Se praticarmos essa verdade. Porque Jesus disse: se me amais, guardareis as minhas palavras. Guardar aqui é conservar, ali com Ele, diante da caminhada. E Jesus traz algo revelador aqui, meus irmãos. Ele está falando no versículo 22 da sua ausência. Mas no versículo de número 24, ele diz: olha, porque como o relâmpago, aqui o raio, ele ilumina desde uma extremidade inferior do céu, e vai até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que haverá um retorno dele. A Bíblia afirma 318 vezes que Jesus voltará. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para resgatar aqueles que são seus. E nós precisamos separar, porque há algumas dúvidas, parece que há algumas discrepâncias, mas nós temos que entender, porque em alguns lugares vai dizer, meus irmãos, que ele virá num abrir e num fechar de olhos, num piscar. O outro trecho vai dizer que ele virá e todo olho o verá. Mas nós temos que entender que a segunda vinda de Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira fase da segunda vinda é eminente. Ele virá como um ladrão, de uma maneira repentina, para buscar resgatar aqueles que são seus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão em um corpo glorioso. Os que estiverem vivos serão transformados e encontrará o Senhor nas nuvens e estará com Ele ali nas bodas do Cordeiro. Porém, aqueles que ficarem na sua segunda vinda, diz que Jesus virá com seus anjos e com os santos, para estabelecer o reino de Deus na sua plenitude. Agora um reino físico, um reino político, onde o Messias reinará por 1000 anos e o diabo estará preso em correntes em um abismo. E aqueles na segunda vinda que se levantarem contra o povo hebreu, esses serão separados, os bodes das ovelhas, e eles serão lançados no inferno. Então precisamos entender esses dois aspectos relacionados à sua vinda. Porque alguns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio nisso, meus irmãos. A igreja não está reservada para a ira, para o juízo de Deus, mas a igreja está reservada para a salvação, para ser libertada, para ser arrebatada e para estar com Ele ali nas bodas do Cordeiro. Mas Jesus disse, antes que ele vá, versículo 25, mas primeiro convém que ele sofra muito e seja reprovado, ou seja, rejeitado por esta geração. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele já está presente. Ele está entre os homens e ele se manifesta no coração dos homens. Mas que antes que vai acontecer essas coisas futuras da sua vinda, é necessário que ele sofra, que ele seja rejeitado por aquela geração, pelos seus conterrâneos. É o que vai estar registrado lá em João, capítulo 1, verso 11 ao verso 13. Evangelho de João. Ele veio para os que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Agora você pega aí, mas todos aqueles que creram e receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus, Deus, o Pai, Deus lhe usa o poder de serem chamados filhos de Deus. Aquela geração rejeita o Messias, rejeita o seu rei, o crucifica em uma cruz, coloca ele numa sepultura,
Mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele ressurge, vivo, poderoso, e está à direita do Pai, intercedendo por nós, aguardando o momento de vir nos buscar para estar com Ele para sempre. Porque muitas vezes ele não fala abertamente da sua morte, do seu sofrimento para os seus apóstolos. Lá em João, ele fala: não posso vos falar abertamente, mas meus ensinos, o Espírito Santo vos fará lembrar e vos ensinará toda a verdade. Porque quando Jesus fala da sua morte para Pedro, Pedro fala: olha, de maneira nenhuma que isso vai acontecer. E Jesus fala: apartai para trás de mim, Satanás. É o diabo usando a boca de Pedro, meus irmãos. Então nós vamos ver que o diabo, ele é sujo, o inimigo das nossas almas. Então nós vamos ver que quando Jesus fala da sua morte, eles ficam tristes. Até mesmo quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, apenas João fica aos pés da cruz. Os outros 10, foge. Mas Jesus havia dito para ele que haveria de padecer, morrer e ressurgir ao terceiro dia. Mas apenas João fica aos pés da cruz. Os demais apóstolos, Judas havia se enforcado, mas os outros 10 fugiram. Estavam assustados. Mas Jesus já havia dito tudo aquilo para eles a respeito do seu sacrifício, a respeito do que os profetas haviam dito a respeito dele. Então era necessário que Jesus cumprisse o propósito da sua primeira vinda. É resgatar a humanidade que estava perdida. Um resgate através do seu sangue. Porque através do seu sangue nós somos perdoados. O paraíso que os nossos primeiros pais perderam, no sentido espiritual, ele é restaurado, porque Jesus disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar, porque para o homem não havia lugar nas mansões eternas. Mas Jesus diz: quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estejais, vós também estejam. Essa é a nossa maior esperança. É a sua vinda, é a sua volta, para estarmos com Ele eternamente. Glória a Deus. E Jesus falando sobre o seu reino, meus irmãos. Jesus agora ele fala de algo, que ele voltará. Mas no versículo 26, ao versículo de número 32, ele vai trazer aqui 3 características de 3 tipos de crente. Versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então Noé, meus irmãos, é um tipo de crente consagrado. É um exemplo de fé, de obediência, de um homem que confia integramente naquilo que Deus diz. Porque nos dias de Noé havia uma corrupção, uma violência muito grande naqueles dias. E Jesus compara a sua vinda como os dias de Noé. Interessante que se nós formos ver lá no capítulo 6, nós vamos ver um cenário terrível. Mas porque havia tanta corrupção, havia violência, havia assassinato, havia morte, havia tantas coisas terríveis. E nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus vai usar uma expressão que aparentemente parece que não há nada de errado. Ele fala: como nos dias de Noé, as pessoas comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o juízo de Deus, e consumiu a todos aqueles. O que Jesus está dizendo é que nos dias de Noé, essas coisas não é ruim. Comer é bom, beber é bom, casar, meus irmãos, é maravilhoso. Quem é casado é uma bênção. Essas coisas são coisas genuínas, coisas boas, coisas que os homens desfrutam dela. Mas só que qual que é o perigo dessas coisas? É viver uma vida alienada de Deus, uma vida afastada de Deus. Foi a geração antediluviana, eles escolheram isso. Eles escolheram viver a sua própria vida, da qual eles eram o dono do seu próprio destino. E viver uma vida que ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu bem entendo, e não estabelecer limites e nem regra. Deus é um Deus de regra, Deus de conduta, Deus de limite. Paulo diz que todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas são lícitas. Posso todas as coisas, mas eu não deixarei-me ser dominada por nenhuma delas. Então vivemos em um meio de uma geração onde o reino de Deus não é prioridade. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Lá em Romanos 14:7 diz que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é justiça, é alegria e é a paz no Espírito Santo. É se envolver com as coisas de Deus, se envolver com o reino de Deus. Porque as pessoas vão dizer que você é fruto do seu ambiente. Embora isso tenha uma certa verdade, mas isso é uma mentira do diabo. Porque mesmo em uma geração corrompida, em uma geração descompromissada, Noé escolheu agradar a Deus, Noé escolheu a viver uma vida que Deus se agrada, que Deus se alegra na sua maneira de proceder, nas suas ações, nas suas atitudes. Nós não somos dominados pelo meio, mas nós somos dominados pelo Espírito Santo, é pela graça, é pelo favor de Deus, é pela sua palavra. É o momento que nós estamos vivendo, onde a festa da carne, ela é aflorada, onde a bebedice, a sensualidade, a falta de vergonha na cara é exposta em muitos lugares. Mas Paulo fala para que nós não nos embriagarmos com essas coisas, mas nós devemos nos encher do Espírito. É da presença de Deus, é da graça, é do poder de Deus em nossas vidas. Então, nos dias de Noé, as pessoas escolheram a viver uma vida alienada de Deus, como se Deus não existe e como se Deus não se importasse. O que me choca é que no texto, meus irmãos, diz que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. A aliança que Deus reprova. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o sagrado e o profano. Se nós somos de Deus, nós não podemos nos envolver com as coisas pecaminosas, com as coisas que não agradam a Deus. A recomendação para o homem e para a mulher de Deus é fugir de toda a aparência do mal. É fugir, não é para ir para o embate. É que tem aquelas exceções que nós não vamos entrar nesse estudo aqui nesta noite. Porque tem alguém que é segurança, mas ele precisa trabalhar num clube e lá está acontecendo essas coisas. Quer dizer, está trabalhando, vai trabalhar. Mas tem alguns que vão lá na lagoa de curioso.
é o crente aventureiro. Em vez de ser o crente consagrado como Noé, ele é o crente aventureiro. Quer se aventurar, colocar o pé para fora da faixa do pedestre. O carro vai passar no pé. E se passar no pé ainda está bom, dura se passar no corpo todo. Aí já não tem mais esperança. Então os dias, meus irmãos, de Noé eram dias difíceis. Mas Noé se envolveu com a palavra de Deus. Deus disse para Noé: constrói um grande barco, e entre nela tu e tua casa, que eu vou mandar um dilúvio, eu vou trazer o juízo, mas se você estiver na arca, eu vou te preservar. Então, meus irmãos, se nós estivermos em Cristo, o desejo dele é salvar toda a nossa casa, mas é necessário que nós venhamos nos envolver a nossa casa com as coisas de Deus, para que eles queiram estar dentro da arca, que é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Noé foi obediente. E a Bíblia, Pedro escrevendo, diz que ele foi pregoeiro da justiça. Ele pregou para aquela geração, mas ninguém creu que o juízo viria, bem como nós estamos dizendo. Deus, como me converti, eu continuo crendo. A mensagem é: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar o seu povo, e nós temos que estar preparados para este momento. Que ele é repentino. Meus irmãos, temos que viver como se Jesus voltasse hoje. Sabe por quê? Amanhã pertence a Deus. Esse momento agora é nosso. É meu, é de vocês. Esse momento é nosso. Então vivamos de tal maneira que Jesus volte agora. Volte agora. Porque o amanhã, eu não sei se eu chego, nem vocês têm essa certeza. Porque nesta noite, pode tocar a campainha lá e falar: olha, vai buscar o meu servo. A vida aqui era boa, mas o céu é muito melhor, meus irmãos. Então vamos semear para a vida eterna. Quem semeia no Espírito, lá Gálatas, semeia para a eternidade. Não semeia na carne, semeia no Espírito. A recompensa é a vida eterna. Aleluia. De maneira semelhante, versículo 28. Também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então Jesus está dizendo que o juízo ele vem. Assim como foi nos dias de Noé, de maneira semelhante ocorreu nos dias de Ló. E o Ló é o crente aventureiro, meus irmãos. Porque quando Deus chama Abraão para cumprir nele as suas promessas, Ló, ele caminha junto com Abraão. Só que chega um momento que Ló, ele é materialista. Está pensando só nas coisas terrenas. Chega em determinado momento que a terra, o espaço, lá em Canaã, se torna pequeno para o seu gado e o gado do seu tio Abraão. E ele disse: olha, já não dá para a gente conviver junto, porque cresceu demais a bênção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa ficar um pouco distante um do outro, para que a gente possa manter aí a vida produtiva do rebanho. E Abraão disse: olha, você escolhe um caminho que você quer tomar.
Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. E assim em diante. A gente precisa sobreviver diante desse cenário que nós estamos vivendo, que a terra ela está escassa. E Ló é o crente aventureiro. Olha para as campinas de Sodoma e Gomorra. E o texto vai dizer que os sodomitas e os de Gomorra eram grandes pecadores contra Deus. E a Bíblia diz que Ló, ele estabelece as suas tendas nas campinas de Moabe. E o primeiro aviso vem. Aquela terra, ela é atacada. E o aventureiro, ele é levado para o cativeiro. Porém, meus irmãos, ele tinha um parente que é crente, que é fiel a Deus, que é homem de oração, que é homem que confia na palavra. E esse homem vai resgatá-lo, ele com a sua família. Quanto um exército, Abraão pega 318. Esse tempo, imaginar, rapaz, como é que pode fazer esses 300 aí de Elidas, né? Que era um guerreiro esparta, que luta contra os gregos, né? Tira tudo da Bíblia. 300 de Gideão, os 318 de Abraão. Pouquinha gente vencendo um exército enorme, né? Apesar que isso é um cenário fantasioso que eles fazem, meus irmãos, mas na Bíblia nós vamos ver a intervenção de Deus no meio do seu povo, dando vitória contra os seus inimigos. Aquilo que parece impossível, meus irmãos, para o homem, é possível para Deus. Ele é resgatado por Abraão. Mas agora ele piora um pouco a situação. Antes, eles estavam com as suas tendas próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. Só que, Gênesis 19, nós vamos ver lá que ele vai morar agora dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais você brinca com fogo, você vai se queimar. Quanto mais você brinca com pecado, você está num perigo de cair, da queda. Não, mas eu sou forte. E sua esposa é? Não, eu sou forte. Seu marido é? Eu sou forte. Seus filhos é? Ló entrou com a sua família toda dentro de Sodoma. E nós vamos ver, meus irmãos, que o juízo era iminente sobre aquele lugar. E mais uma vez ele vai ser preservado, sabe por quê? Pela oração de Abraão, intercedendo junto a Deus. É por isso que Tiago diz: a intercessão de um servo de Deus, ela pode muito em seus efeitos, porque Deus, meus irmãos, Ele escuta a oração dos seus filhos e Ele entra com providência na minha, na tua casa, na nossa vida, na nossa caminhada. Deus está atento para nos proteger e para abençoar também, mesmo que a pessoa não mereça, mas por causa de você, Deus está trazendo livramento para algumas pessoas aqui nesta noite, porque você tem crédito diante de Deus. E quando chega lá, ele ainda retarda. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, os anjos seguram na mão dele e arrasta para fora a ele, as duas filhas e a esposa. Os dois genros não quiseram ir. Pularam do barco e viraram cinza. Pularam do barco e perderam a vida. E ele continua: assim será o dia do Filho do Homem que há de manifestar. Então, meus irmãos, o juízo ele virá.
Não adianta as pessoas acharem que vão fugir, mas não adianta. O dia do Senhor é vindo. E será um dia, meus irmãos, de horror. Os selos serão abertos. As trombetas serão tocadas. E as taças da ira de Deus serão derramadas sobre este mundo de iniquidade que não reconhece a Deus e nem se curva diante da sua palavra. O mundo caminha de mal a pior. Mas há uma sentença. Assim como foi no dilúvio, nos dias de Ló, será também no dia da vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que esse dia, ele é certo. Ele vai acontecer. Ele há de ser manifestado. Aí, novamente, ele traz o que? Uma advertência. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-lo. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Sabe o que Jesus está dizendo? Não viva uma vida materialista. Não viva uma vida voltada para prazeres carnais. Porque não vai dar tempo, será muito rápido. Não vai dar tempo de descer do telhado. Não vai dar tempo de voltar para casa. A volta do Senhor, ela é repentina. Ela será no momento inesperado. Pedro disse, será como ladrão à noite. E o ladrão, quando ele vem, ele não manda recado. Ele não vai te mandar um zap para você, dizendo, olha, eu vou passar aí às 9 horas. Ele não vai te mandar uma mensagem lá no Instagram. Vem de uma maneira repentina. Então nós temos que nos envolver com as coisas de Deus. E aí Jesus disse, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui é o crente nominal. Tem nome de crente, mas não é crente. Parece que está vivo, mas está morto. É uma advertência para as nossas vidas, para os nossos dias. Quem é a mulher de Ló? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Ela se conformou com o padrão de vida de Sodoma. Ela se conformou com aquele padrão. Porque quando o anjo diz para eles, olha, vocês sobem a campina, sobe para o monte, mas não olhe para trás. Dê um aviso, não olhe para trás. Mas ela se lembrou o quê? Das coisas de Sodoma. Lembrou do passado. Poderia ser um passado prazeroso. Poderia ser um passado de coisas materiais boas. Mas se Deus não tiver nisso, meus irmãos, nada vale. Se Deus não tiver nisso, nada presta. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua salvação? Ela se corrompeu. Ela se deixou ser dominada. Primeira carta de João, capítulo 2. Não vou lembrar o versículo, mas diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso, meus irmãos, é uma advertência. O que é as coisas do mundo? É o sistema mundano, que vive de engano, que vive de
luxúria, que vive na prostituição, que vive na lascívia, que vive praticando todo tipo de obras carnais e não dá lugar ao Espírito. Não vos conformeis com esse mundo. Não entra no padrão, na forma do mundo, porque senão você fica, porque senão você perece, porque senão o seu nome é arriscado do livro da vida. Ela se conformou com o mundo. Enquanto a palavra de Deus fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados, meus irmãos, na graça e no poder de Deus, através do agir regenerador do Espírito Santo em nossa vida. Ela olhou para trás. E tem um texto que diz que aquele que olha para trás não é digno de Deus. Havia uma advertência para eles. Como diz lá em Hebreus 12: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque só Ele pode nos salvar. Somente Ele pode, meus irmãos, nos transformar, pode nos dar a vida eterna. Ela olhou para trás. Jesus disse: qualquer que procurar, 33, qualquer que procurar salvar a sua vida. Vamos correr agora, falta 5 minutos. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Então, meus irmãos, para entrar no reino de Deus é necessário esforço. O reino de Deus é tomada à força. É preciso atitude. É preciso querência. Você querer e você desejar. E dar lugar ao Espírito Santo. Porque Jesus disse: se o homem não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser o seu discípulo. Então precisamos renunciar àquilo que não agrada a Deus. Aquilo que Deus não se alegra. Antes de fazermos alguma coisa, nós devemos perguntar: Deus se agrada disso? O Espírito Santo está alegre disso? Porque se nós examinássemos a nós mesmos e fizéssemos uma alta avaliação e obedecesse a palavra de Deus, nós andaríamos de uma maneira da qual é pedida no Evangelho. É necessário esforço. Porque a salvação, ela foi estabelecida, ela é de graça. Não é por mérito, ela é de graça. Mas é necessário que haja o nosso esforço. Deus mandou Noé construir uma arca, que mandaria o dilúvio. Noé teve que trabalhar. Teve que comprar madeira, teve que salariar algumas pessoas para trabalhar para ele. Teve que se esforçar. E agora vai chegar algo surpreendente no final do texto. Porque Jesus disse: olha, digo-vos, 34, digo-vos que naquela noite, olha só, noite naquele tempo, era um tempo que ninguém podia trabalhar. Hoje à noite, com essa questão tecnológica, azul iluminada, a energia aqui é uma bênção, mas naquele tempo não tinha isso não, meus irmãos. Era plena escuridão. Então ele está dizendo: olha, digo-vos, naquela noite, estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. A salvação, ela é individual. Meu marido é crente, mas você tem que ser crente. Meu pai é crente, mas você tem que ser crente. 2 estarão em uma cama. Isso aqui, meus irmãos, é chocante. Dentro de uma casa pode ter um salvo, um crente consagrado e um crente nominal.
Tem o Noé, mas tem ali a mulher de Ló. Tem um aventureiro, pode ser só o aventureiro? Pode, se tiver tempo de se arrepender. Mas 2 estarão em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Olha só. Então as aparências enganam. É por isso que nós temos que tomar conta da nossa vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua, e vamos caminhar rumo ao céu. Em vez de ficar olhando para a vida dos outros, vamos olhar para nós mesmos. Porque quem se compara não é feliz. Porque tem pessoas que querem ficar na comparação um com o outro. Não. Eu tenho que comparar o hoje com o amanhã. Hoje eu preciso ser mais santo, mais consagrado do que eu fui ontem. Eu preciso me esforçar hoje mais do que eu fui ontem. Estarão 2 juntos. 2. Estarão 2 no campo. Meus irmãos, isso é assustador. Isso é assustador. Não tem um nome apenas, mas seja servo, seja serva. Viva a verdade do Evangelho. Pratica a palavra de Deus. Se esforce em obedecer. E se eu pecar? Se você pecar e se arrepender, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos perdoa, que nos transforma, que não há pecado que Ele não possa perdoar, e que pessoa que não possa ser restaurada, se tiver um encontro, uma reconciliação com Ele. E respondendo lhe disseram: onde, Senhor? E Jesus não está interessado em dizer onde, mas ele disse: olha, onde estiver a carniça, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus está dizendo: olha, o juízo virá. Assim como há a carniça, desce o urubu, desce os abutres para comer, o juízo de Deus ele é certo. E os mortos espiritualmente ficarão e sofrerão o juízo. Mas aqueles que estão em comunhão com o Eterno, estão andando na bendita luz da verdade, esses serão arrebatados. Então a vinda de Jesus ela é certa, meus irmãos. E nós temos que estar preparados para ela. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos ajude. Que eu e você sejamos achados dignos de sermos levados naquele grande dia. Que não sejamos surpreendidos, mas que sejamos fiéis a Deus até a morte, porque daí receberemos a coroa da vida. Quero convidá-los a estarmos sobre os pés. E eu quero fazer um apelo aqui, para você que aqui chegou. Não sabemos quanto tempo nós viveremos. Mas a morte ela é certa para todas. Mas quem está em Cristo pode morrer só uma vez. Mas quem não está em Cristo morre 2. Tem a morte física e a morte eterna. Não sei se passaremos pela física, mas pela morte eterna, se formos fiéis, ela não nos alcançará. E eu quero dizer para você, aonde você quer passar a sua eternidade, hoje Deus te chama, Deus quer te salvar. O juízo de Deus ele é vindo, mas aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, estarão seguros desse juízo que haverá de se manifestar neste grande dia que virá. Quero saber se há alguém aqui que quer aceitar Jesus, quer ter o seu nome escrito no livro da vida.
para que possa ser alcançado no dia do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja. Há alguém aqui que não é crente? Que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém aqui? Dá um sinal para mim com a mão. Todos são cristãos? Todos já aceitaram Jesus? Amém. Então, você não precisa vir aqui não. Eu não sei como é que anda a sua situação. Se você é consagrado, se você está se aventurando, ou se você é um crente nominal. A única coisa que eu quero te dizer é que Deus te dá uma oportunidade para você aqui nesta noite, para que você venha se aproximar dele e venha ter comunhão com ele. Que o desejo dele é que todos sejam salvos, mas só existe uma maneira do homem ser salvo: é se rendendo aos pés de Jesus e adorando ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Baixe sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, Senhor, de termos o privilégio de estarmos aos Teus pés e de estarmos na Tua presença, Senhor. Que o Teu reino seja manifestado continuadamente na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Ajuda cada um deles, Senhor. Eu não sei como é que está a sua trajetória, a sua caminhada, mas eu intercedo por cada um deles, Senhor. Que eles possam crescerem, Senhor, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles venham desejar o seu reino, a sua bondade, a sua justiça, a alegria no Espírito, Pai, e desfrutar uma plena comunhão contigo, Senhor. Eu lhe peço a Ti, alcança, Pai, alguém que está nos ouvindo por essa transmissão. Se está arrependido, Pai, perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida, Pai, e que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua, Pai, guardando a Tua igreja aqui nessa localidade, guardando nossos pastores, a diretoria, os obreiros aqui da Tua casa, Pai. Continua nos sustentando, Senhor, pois em tudo nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Que tenhamos ainda uma noite de bênção, uma noite de paz, e possamos a cada dia mais a estarmos sempre revestidos e preparados para o encontro para contigo, Senhor. É o que nós oramos e pedimos aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu nome e do Teu Filho amado Jesus Cristo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Deus. Levante as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Cante ADTL. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.